Buenas, mundo! Aqui é a Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa do Amarcura, com mais um oráculo semanal de 11 a 17 de setembro. Num horário diferenciado para a gente adaptar às circunstâncias do início da semana. E aí que eu estou muito animada, como sempre, para fazer esse oráculo, mas hoje as sincronicidades elas estão até nos atrasos, até nas vírgulas. Buenas, meu laboratório Curadoria Marcura! As primeiras a chegar, né, gente? Coisa bem maravilhosa. Eu estou animada porque dentro dessas sincronicidades a gente já tem um símbolo muito bem ancorado e que vai permear tudo isso. E tá aqui no meu brinco, ó. Antes mesmo de eu fazer a abertura do oráculo, eu tive sonhos essa noite e aí lembrei do meu brinco de serpente. E aí eu já coloquei. E qual não foi a minha surpresa? Este símbolo se repetir em várias cartas. Então, quando é assim, eu já começo dizendo: separe papel e caneta, porque o que vai desdobrar de informação essa semana vai precisar daquela atenção que muitas vezes, quando a gente está só no racional ou só naquele outro extremo que é muito sutil, a gente não conecta os pontos. Então, faça este favor. Vocês do Laboratório Curadoria Mercúrio já fazem essa tarefa naturalmente, né? Mas para quem assiste depois, eu deixo essa dica. Então tem este simbolismo aí da serpente e da cobra para essa semana. Vocês já fiquem bem ligados nessa informação. E aí, eu já estava com o meu café aqui. Hoje ele não está super quente, eu preciso renová-lo aqui nesse processo. E aí que a gente vai começar falando do céu da semana. Agora a gente está minguando esta energia metálica lunar, logo mais entrando na frequência de Leão. Então a gente já está aí nessa sintonização com o que a gente está revendo sobre os assuntos venusianos. Buenas, Michele. Buenas, Lili. Buenas, Lari. Buenas, Fábio. Então, eu quero repetir algo que eu trouxe na live maravilhosa que eu fiz com o Ivan Guerrini semana passada, antes do feriado, que a gente conversou sobre o céu de setembro. E tem algo muito importante para essa semana a gente sintonizar, que é esses graus de Vênus, né? Vênus nesse processo de retrogradação e movimento direto está nesse período de sombra, que é quando ela volta para o grau que estava, que ela está, aliás, ela continua do grau que ela estava antes da retrogradação, que é do grau 12 até o grau 28, que vai até ali início de outubro. Então, durante esse período, a gente tem semanalmente um processo de caminhar desses graus. Então, a gente sai dessa conexão com a Vênus muito sofisticada, que traz o que pensa e o que deseja realizar para a prática. Tem esse grau de sofisticação, de discernimento. Muitas coisas que antes eram densas, grosseiras, brutas, foram passando por um refinamento. Então, isso é o grau da elegância que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia, para as nossas relações, para aquilo que a gente vai estudando. Para chegar lá na ramificação dos nossos talentos, ou seja, para a gente ter na mesa possibilidades que a gente entenda que existem possibilidades que são criadas para atender exigências do mundo, exigências do sistema, exigências dos outros, e a partir dessas demandas e possibilidades se criam estruturas, instituições, se criam coletivos, ideologias.
E tudo bem se você quiser ir por estas possibilidades, mas isso restringe você a caminhar por possibilidades que são venusianas, que são criativas, que são delicinha, que são conectadas com essa autoestima, com essa autoconfiança que essa Vênus em Leão está trabalhando durante esse período, para que você consiga olhar com maturidade, estabelecer limites e dizer, não, eu não tô afim de seguir por aqui, eu tô afim de criar um caminho realmente muito mais autêntico, que tem a ver com a minha expressão individual no mundo, com a minha capacidade de brilhar, com a minha capacidade de investir na minha própria jornada. Só que isso exige um comprometimento muito grande e que faz com que a gente tenha que quebrar alguns tipos de contratos para estabelecer novos acordos. Por que eu estou repetindo algo que já está registrado em outros momentos? Porque essa semana isso pode ficar muito mais visível e por isso que eu comecei falando desse simbolismo da serpente. Porque é um momento onde a gente vai conseguir validar realmente aquilo que está nos trazendo para essa força da autoconfiança, para esse lugar realmente de brilho, para esse momento de entender que essa autossuficiência ou às vezes estar fazendo e gerindo as coisas sozinho, tem uma força, tem um porquê. E nesses próximos dias a gente vai seguir com um aspecto da semana passada, que é o Sol aspectando Júpiter. Então a gente continua o quê? Recebendo presentes. Se na semana passada a gente se presenteou com algumas coisas ou pôde receber presentes, pôde sentir essa abertura, essa receptividade, nessa semana a gente tem como expandir. A gente teve aqui um feriado de chuva e de frio e de uma coisa bem recolhida, mais gostosa também, e agora a gente inicia a semana com esse sol e a gente tem esse movimento de expansão também no céu. Então, olha só, expandir o quê? Tudo aquilo que me traz mais confiança, me traz mais autoestima, porque a partir deste estado eu consigo... Agora é o Lion conversando, a gente parou por causa do barulho da furadeira, mas agora o Lion tá aqui conversando, eu me perco. Mas a gente consegue corrigir esses erros e perdoar faltas porque a gente consegue estabelecer uma frequência ampla para perceber que tem coisas, tem mal-entendidos, tem sensações e mal-estares que não precisam ser levados adiante. Ou seja, o que a gente pode ter em mente ao longo dessa semana é: cada lugar que eu tiver, eu me proponho a diminuir o mal-estar por onde eu passar. Diminuir o mal-estar naquele lugar onde eu me sinto de alguma forma incomodada por causa de uma ou outra interferência, ou de alguma maneira eu sei que eu incomodo, ou houve uma situação e eu preciso conversar e resolver aquela situação. Então, a partir do momento que você toma essa responsabilidade de se eu não posso interferir, se eu não posso corrigir o que aconteceu, mas eu posso tomar essa responsabilidade de diminuir o meu mal-estar em relação a isso, eu consigo me perdoar, eu consigo me corrigir para na próxima situação relacionada a isso ou relacionada a esse tema que já aconteceu, que me perturbou, eu poder presentear a vida com uma outra circunstância, para que eu possa expandir a confiança de que as coisas também acontecem exatamente como elas precisam acontecer. E que tudo é suficiente para mostrar os aprendizados para que a gente possa continuar aprendendo mesmo, sem ficar carregando as faltas dos outros, os nossos próprios erros, como um grande compêndio de mal-estares que justificam algumas emoções que são apenas passageiras. Então, quando a gente entra no meio da semana e a gente está na quarta-feira, o Sol passa a aspectar Urano dessa semana até a próxima semana. E Urano, ele vem para trazer essa frequência, essa informação, essa tecnologia de renovação, de novidade, de diferente, de algo que tem uma coisa que você ainda não viu,
uma informação que você ainda não viu. Então, a gente pode trazer isso para a matéria fazendo algo diferente, mudando o visual, mudando algo em casa, fazendo uma apresentação de algo que você sempre fez igual de uma forma diferente. A questão é que a gente tem coletivamente uma abertura, uma receptividade ao novo. Então, quem quer promover ideias diferentes, aproveita essa semana, de quarta até semana que vem, também tem essa abertura. É como se as barreiras mais sutis dos preconceitos estabelecidos ficassem mais visíveis e as pessoas de alguma forma se sentissem puxadas mesmo para olhar o que tem por trás disso. Então, deixa eu ver, deixa eu dar uma chance para olhar para o diferente. Então, o que acontece? Quando a gente dá essa chance para acontecer algo diferente, para receber algo diferente, para receber uma proposta, uma novidade, isso faz com que as pessoas se conectem também. Então, podem surgir novos encontros, podem surgir novas conexões, podem surgir clareza de alternativas quando essas conexões, quando essas trocas acontecem. E essa clareza de alternativas faz com que a gente também consiga vivenciar, experienciar um outro aspecto que o céu estabelece, que é de Vênus com Marte, que também foi a prosa que eu tive com o Ivan na live da semana passada. Quem ainda não viu, tá salvo, também tá lá no YouTube, que é essa dança do masculino e do feminino. E quando eu pensei de novo nessa dança que acontece ali também até meados de outubro, que promove esses encontros, que faz com que a gente consiga repensar, ressignificar a nossa energia de atividade e de receptividade, e como é que isso vai confluindo até chegar no outro, independente de gênero, mas da forma como a gente se relaciona, quais são as energias que estão ativas, quais são as energias que estão receptivas, como isso vem interagindo. Esse presente deste encontro no céu me traz um poema de Rumi, que é: a nossa tarefa não é buscar o amor, mas simplesmente achar as barreiras que construímos dentro de nós e que nos impedem de permitir o amor fluir. Isso serve para todas as coisas. E isso tem muito a ver, aí uma conexão muito minha aqui, isso tem muito a ver com um assunto que eu gosto muito de estudar e trago sempre nas entrelinhas dos atendimentos e daquilo que eu falo, que é o transurfing. E a base do conceito do transurfing é que a gente não cria a nossa realidade. Muito diferente dessa ideia da lei da atração, de que a gente tem que criar a nossa realidade, que tem todo um esforço para você materializar coisas. Por que a gente não cria a nossa realidade? Porque já está tudo criado. A gente acessa por frequência. E como é que a gente amplia a nossa frequência? Como é que a gente aumenta esse estado delicinha e esse encontro com o amor, da forma mais subjetiva ou simbólica que isso possa ser entendido individualmente? Encontrando as barreiras que a gente constrói dentro da gente mesmo, que nos impedem de acessar essa frequência. Por isso que o processo de autoconhecimento, ele tem essas modulações dolorosas muitas vezes, porque enquanto a gente não se sente totalmente importante para a gente mesmo, esse autoconhecimento, ele é cheio de barreiras, ele é cheio de desserviços, ele está funcionando para aparências, ele está num lugar de ficar repetindo informações. Então, essa tarefa de encontrar as próprias barreiras para ver a importância que a gente tem e que tudo isso já está criado dentro da gente, e que quanto mais a gente consegue levar essa energia para os nossos dias, mais a gente estabelece conexão, encontros e frequências com o que já está criado, é fantástico, porque
traz realmente essa facilitação deste encontro da Vênus com Marte. E aí, então, trazendo essas nuances mesmo aproveitando aqui como uma reflexão deste céu do momento, a gente vai agora para o oráculo semanal propriamente dito. E bueno, carta da semana, a sempre tão esperada carta da semana. Solidez. Olha que bonito, né? Vejo como uma frequência que estabelece essa conexão com vários pontos. Cada uma dessas partes tem a sua importância, tem o seu significado, tem a sua frequência, e elas se encontram e formam algo central, sólido. Então vamos ler aqui, carta central da semana, solidez. Você pode estar se sentindo pesada e densa agora, pois está identificada com o mundo físico. Não se esqueça de que até a matéria é composta de uma dança espacial entre átomos e moléculas. Essa é, na verdade, uma boa hora para incorporar ou manifestar algo que você vem imaginando. É bem provável que você consiga manifestar mais dinheiro ou outras coisas de valor. Depois, dê corpo àquilo que ama. Se você se apegou demais à matéria, seja na forma de dinheiro, objetos ou seu próprio corpo, é bem provável que esteja limitando a sua capacidade de energizar, descobrir novas direções e manter a lucidez. No entanto, você pode agora criar alicerces firmes para um projeto ou para descobrir um meio de manifestar uma situação muito prática. Perceba que toda matéria é uma massa vibratória. Acumule e armazene. Visualize e sinta a solidez dos seus ossos e da sua carne. A solidez diz: acumule e armazene densidade, contraia e aguarde. Transforme a energia de dissolução em solidez e corporificação. Sinta a solidez do seu corpo e o caráter tangível dos objetos. O que pode ser mais real do que essa massa? A afirmação ao final é: eu percebo a matéria como uma dança espiritual e a manifesto por meio do meu amor. Acho incrível como sempre sintoniza e é correspondente com o céu do momento, né? Porque isso aqui de solidificar, de trazer essa frequência espiritual para a própria matéria é extremamente importante. Porque é justamente onde a gente está se sentindo denso, pesado, por ter dado uma excessiva ênfase a algum assunto que está relacionado a essa dimensão, é que a gente precisa trazer essa frequência espiritual para essa dimensão. Não é se desacoplar e se sutilizar completamente para conseguir voltar depois, como se isso fosse possível, né? Essa separação, esse trânsito que a gente imagina de eu preciso relaxar, descansar, e você se desliga, se sutiliza e esquece os assuntos da matéria. Isso são distrações, enganos muito grandes, né? Então é bem interessante porque esse tema central da solidez da semana, ele traz essa correspondência do Sol e Júpiter, do Sol com Urano, de Vênus e Marte. A gente precisa estar encarnado em várias camadas de consciência. Aqui, através daquilo que a gente está fazendo com o corpo, aqui, através dessa solidificação. Então, sim, a gente precisa mesmo trazer essa atenção, essas correspondências para a matéria. E é interessante porque a gente escuta muito o inverso, né? Essa questão como se a soltura fosse uma questão de desapego. A gente não pode desapegar daquilo que a gente não tem. Então, primeiro a gente precisa acumular informação, armazenar para aquilo realmente ter um corpo, ter uma função, para daí então a gente fazer aquela parte do discernimento das solturas
E isso é incrível, perceber na matéria a dança espiritual que acontece a todo momento e manifestar isso por meio da forma como você entende o amor. Olha o que tem esse poema que eu acabei de ler, né? Se a nossa tarefa não é ficar buscando o amor, mas simplesmente achar essas barreiras que a gente constrói dentro da gente e que nos impedem disso fluir, é exatamente isso. Eu preciso energizar, encontrar novas direções para me manter lúcida a todo momento, entendendo que essa é a fonte que precisa ser limpa, não é o externo. E que todos esses processos de armazenamento, de acúmulo energético é que fazem com que aquilo que eu vivencio, aquilo que eu experiencio, seja cada vez mais real na matéria. Aí é a falha na Matrix. Angelita, que lindo, dança espiritual, exato, né? Imagina a gente só levar essa informação para nossa semana, entender que cada uma das situações, elas são uma dança espiritual na matéria. E que é isso que traz solidez, é isso que traz um fluxo para essa dimensão que não só nos sobrecarrega, nos densifica, nos deixa cheio de questões materiais da mente linear, mas que nos traz esse aterramento, essa incorporação mesmo para aquilo que a gente precisa fazer. E aí, vamos lá. O que a gente deixa da nossa mochilinha? Vamos lá, o momento onde a gente chega com a nossa mochilinha dessa última semana. E aí a gente tem dentro da nossa mochila hoje uma raposa. Essa é a raposita do baralho cigano e ela tá ali na mochila por quê? Veja, a raposa é número 14 no baralho cigano. E ela vai trazer primeiro, eu gosto de olhar para esse ponto de simbolismo do animal. Como é que a raposa se comporta? Se a gente está deixando para trás esse comportamento de raposa, a raposa, se a gente observar de uma forma bem superficial, ela age de certa forma por medo. Por quê? Para ela chegar aonde ela precisa ser rápida. E se a gente observar esse comportamento dela ela tenta ser sorrateira, ela vai ser rápida para pegar e sair correndo, tem uma energia de medo. E quando a gente olha para o simbolismo da própria raposa nos contos, o que a gente tem na raposa? Ela é galanteadora para conseguir o que ela quer. E aí, ou então ela se faz de vítima, né? Ela é coitadinha, ela se machucou, e aí a pessoa no meio do caminho da estrada vai ajudá-la, e aí ela... Rau! Então, o que a gente vai cuidar de uma forma bem ampla aqui? Com liberar, primeiro, essa atitude, fazer um escaneamento para liberar esse nosso próprio comportamento de raposa, aonde é que a gente se vitimiza, aonde é que a gente manipula, aonde a gente quer agir rápido porque tá com medo de que não funcione, aonde a gente quer agir sem esforço, ai, tô cansada, alguém vai lá fazer para mim. Aonde a gente cai na armadilha porque a gente tá tão de olho no outro, tá tão de olho no que precisa ser feito, tá tão de olho no tempo, no cronômetro, que a gente acaba se sabotando mesmo. Então, esse simbolismo, ele tem a ver com deixar para trás, para realmente começar essa semana bem ancoradinha da estrela, deixar para trás todas as falsas propostas, todos aqueles movimentos que parece que aqui você não vai ter muito esforço, então você consegue um atalho, então você dá um jeitinho, então você consegue fazer isso, parece que muito rápido, muito bem, e tarará, tá lá muito formosa, andando e tudo vai bem e tá tudo certo, mas na verdade existe um medo por trás desse comportamento, e é disso que a raposa de alguma forma ela fica fugindo, do próprio medo.
e age por essa manipulação por medo daquilo que sabe que precisa ser feito. Então, fez esse escaneamento da raposa em si. Preciso agilizar aqui e aqui. Realmente, nessa situação, eu tô agindo de uma forma meio querendo pegar o atalho. Aqui eu tô olhando muito o comportamento do outro e não estou cuidando das minhas próprias costas, não estou olhando para mim. Aqui eu preciso me esforçar um pouco mais. Aqui eu preciso parar de me vitimizar, porque eu dou conta disso aqui. Aqui essa proposta não é muito boa. Então, conforme a gente vai olhando para esse escaneamento, a gente também vai conseguindo identificar aonde tem essas falsas propostas, aonde tem as raposas ao teu redor. E não adianta ir primeiro para esse escaneamento de entender aonde é que estão as raposas sem você fazer isso aqui. Lili falando, olha lá o sentimento de mal-estar. Exatamente, conectado lá com o céu do momento também. Né? Se esse é o momento da gente identificar onde é que está o mal-estar, você vai liberando, fazendo esse escaneamento, falando onde é que está a raposa em mim e onde é que essa raposa pode estar a partir do momento que eu reconheço a minha. E a gente só consegue reconhecer a partir do mesmo olhar. Então, a partir do momento que eu internalizo essa raposa dentro de mim, eu consigo identificar fora e também me blindar para não cair em falsas propostas, para não cair naquela, vem, olha, vai ser super tranquilo, você não vai precisar fazer nada, você vai ganhar dinheiro fácil, você vai... Então, tem várias coisas aqui, ou então você vai lá ajudar uma pessoa que tá super sofrendo, mas que na verdade tem um vitimismo ali, ela tá fazendo aquilo para puxar toda a sua energia. E aí, se vocês prestaram atenção, se vocês estavam aqui lá no início, agora vocês fiquem doidas comigo com essa sincronicidade. Principalmente Lili, que trabalha com numerologia, olha que loucura. Aí a gente então tem essa raposa número 14 na nossa mochila, a gente deixa esse tipo de comportamento para trás, fica ligado nesse tipo de comportamento para não carregar essa situação para essa semana. E aí vem uma cobrita número 7, metade deste 14. Então a cobra, ela vem aqui como aquela que vai na frente abrindo caminhos. Incrível, principalmente para mim que tive sonhos muito relacionados com a temática que esse conselho traz. Se a gente já sonha tudo, né, lá no laboratório, do Amarcura com o oráculo, a gente sonha com o que vai vir durante a semana e a gente já vai ligando os pontos. Então, tragam realmente essa consciência da cobra como aquela que abre caminhos aqui. Por quê? Primeiro, de novo, simbologia animal. E percebam que nesses oráculos semanais eu já dou várias deixas de como é que a gente pode interpretar tanto o baralho cigano como qualquer tarô, né? A gente olha para a simbologia daquilo dentro de um lugar comum. Olhar para quando a gente tem um animal, então, para como esse animal se comporta na natureza, é uma ótima forma da gente agregar essas informações. Então, a cobra, primeiro, a serpente, ela é sorrateira. A serpente, ela tem essa força de saber esperar para agir na hora certa. Ela consegue passar por caminhos que não estão abertos. Ela pode ir se embrenhando e abrindo caminhos. Qualquer espaço por onde ela possa ir pela terra, ir deslizando, ela consegue passar. Ela consegue estar em várias alturas, desde a terra até realmente estar em lugares mais camuflados. Então, esse saber esperar a hora certa de agir já tem muito a ver com esse comportamento dela. Outra coisa que a serpente tem, ela é autossuficiente, ela é independente. Diferente de outros animais, ela não vai sair agindo em bando, normalmente. Então, nesse processo, o que isso traz para nosso conselho da semana, nosso direcionamento? Autoconfiança. Vai precisar lidar e abrir caminhos em muitas situações, aqui ó, na posturinha.
sozinha, sozinho. E quando a gente vai olhar para a cobra, para a serpente, nessa frequência de simbolismo coletivo, o que a gente tem aqui também como um conselho para se tomar cuidado, porque a gente abre caminhos entendendo que sempre tem algo que a gente está levando com consciência, mas sempre tem um entorno que a gente precisa ter essa atenção da existência dessas possibilidades. Não é foco neste assunto, não é foco no negativo, não é foco no medo, não é foco naquilo que pode acontecer de ruim, mas é atenção, isso aqui faz parte. Eu não sou ingênua a ponto de achar que com uma cobra e uma serpente, a gente está todo mundo aqui preparada para serpentear, para abrir caminhos. Não, porque tem o entorno, tem o processo e também tem as nossas próprias sombras conectoras desse processo. Quando a gente fala de cobra e de serpente, principalmente dentro de uma cultura judaico-cristã, o que a gente tem ali? Ah, cobra é inimiga, cobra é sinal de discórdia, cobra é sinal de traição. Cobra tem a ver com sexo, tem a ver com veneno, tem a ver com coisas que são negativas. Ó, Angelita falando, não é foco, é atenção, ótimo. E a Lili falando, se tem cobra, tem veneno. Isso mesmo. Então, a gente consegue usar tudo isso como uma própria medicina a partir do momento que a gente tem atenção. Então, o que eu vou entender? Que nem todo mundo ao longo desta semana, nem todo mundo está ali na parceria, nem todo mundo que te acompanha, que está ali vendo você abrindo seus caminhos, está contribuindo. E isso pode ficar evidenciado, você não precisa procurar esta informação, isso pode chegar até você no momento em que você está focado em saber esperar e agir na hora certa, agir de forma independente, procurar autossuficiência naquilo que é necessário, para você ir gerindo a sua autoconfiança nos movimentos. Enquanto você está focada nisso, enquanto você está focado nisso, essa informação ela pode surgir. Inimigos declarados. Nunca gostei de você, você me atrapalha, você isso, você aquilo, ó, tá pulando aquele momento que tudo de mais maravilhoso que pode acontecer, alguns tipos de cancelamento, porque aí você realmente tem essa facilidade, é um favor que as pessoas fazem para a gente separar o joio do trigo, para que a gente realmente fique com aquilo que acrescenta, que agrega, e saber também que aonde a gente incomoda é onde a gente está fazendo muitas vezes o nosso papel. É onde a gente está ali, ó, certeira. Tá incomodando. Tem gente que não gosta. Tá lindo, tá maravilhoso. E aí, esse ponto, a discórdia, então, a discórdia, aquele conflito, aquela situação que chega e a pessoa, ela se declara sua inimiga de alguma forma, ou a situação, ela vem para mexer com aquilo que está nas sombras, que você mesmo não assume, que você também não gosta daquilo ali, ela vem para que você consiga estabelecer outro simbolismo da cobra. Essa conexão com a sua coluna, ou seja, que eu falei ali no início, posturinha, eixo. Segunda-feira é dia de colocar as coisas na frequência de Exu e Pombagira por isso, porque a gente estabelece o eixo com a nossa verdade, com a nossa responsabilidade, porque aí a gente vem para o complemento do conselho do baralho de Maria Padilha, por isso que eu falei mais um reforço disso, olha que incrível. Qual é o conselho? Então a gente está aqui com essa serpente, esta cobra. Para quem tá aqui já, né, mulheres, já está. Angelita, isso é triste, mas liberta? Pois é, isso é, a gente completa a lacuna, né? Isso é o quê? Como é que a gente lida com essa situação quando tem uma discórdia, quando tem um inimigo declarado, quando tem uma situação negativa? Cada um vai completar esse espaço com aquilo que sente em relação a isso, mas sempre vai libertar. Isso é só uma lacuna. Lili, o veneno também cura. Tem muita cura,
Então, né, olha como a serpente ela já traz vários insights e ela, na sua própria apresentação, já traz aqui pra gente isso. E aí no baralho da Maria Padilha a gente tem aqui esse conselho, ou seja, um complemento para essas informações que nós já temos. Carta 9, ela é a carta da poltrona e ela chama a morte ou alguém que foi embora. E um complemento é a carta 13, que é a carta, ela chama a taça servida pela mão que porta o anel de cobra. É a carta de traições. Tá? Complementos e sincronicidades altas. Então, o que acontece? Como conselho, essas duas, elas vão, além de reforçar o que eu já comentei aqui sobre essa força da serpente, elas vão trazer o seguinte. Como conselho, tem coisas que a gente guarda segredo. Tem coisas que outras pessoas guardam segredo. E muitas vezes isso serviu durante um período como uma proteção espiritual. Mas nas condições espirituais que a gente começa a adentrar a partir dos próximos dias, isso começa a afetar a matéria. Lembra que tá tudo no sólido, tá tudo na matéria, tá tudo vindo para a matéria, tá tudo vindo para ser corrigido, tá tudo vindo para ser perdoado, tá tudo vindo para ser liberado, tá tudo vindo, acumulando para incorporar, ou seja, tem coisas que precisam vir à tona. Tem coisas que a gente tem uma responsabilidade espiritual de colocar nos pratos limpos. Então, morte ou alguém que foi embora, geralmente fala, e aqui vocês vão entender que o baralho de Maria Padilha sempre vem nessa condição de um conselho coletivo, e aí vocês vão deixar isso vir e ficar com aquilo que faz sentido, não vão começar a levar essa informação como se ela estivesse já desenhada para você como indivíduo. Mas a gente vai entender morte ou alguém que foi embora como tem uma coisa que precisa terminar, tem uma situação que precisa sair, tem uma relação que precisa ser rompida, tem um lugar que precisa vir à tona, tem algo que não pode continuar do jeito que tá. Isso, ó, tá sendo falado há muito tempo, isso tá no seu cenário mental há muito tempo, e agora essa semana é mais uma pecinha, mais um encaixe para que isso venha para a matéria. Então, neste ponto, a poltrona, ela até me traz aqui um ótimo exemplo, né? A gente tem essa questão também das interferências espirituais que acontecem, que muitas vezes, quando a gente está no meio de uma confusão, de sem saber se vai ou se fica, de momentos mais decisivos, esse é um momento onde a gente pode atrair muita falação aqui, que você acha que é o seu guia, que você acha que é um ser de luz, que você vai muitas vezes buscar essa condição, este conselho, e ali se aproveita daquele medo que você está sentindo de resolver a situação e fala um monte de merda na sua cabeça e você acredita, porque afinal de contas veio da espiritualidade. Então esse discernimento também é muito importante. Aí me lembrou um vídeo que eu vi esses dias, vou até procurar se eu não salvei para compartilhar depois, porque eu achei incrível essa sacada. O cara fala o seguinte: quando tem um encosto grudado em mim, eu falo, não tira não, deixa ele aqui do meu lado porque eu vou dar o exemplo para ele. Deixa ele aqui do meu lado porque eu vou pro caminho certo. Assim, quem sabe, ele aprende e assim ele me lembra que eu não posso sair do meu caminho. Eu achei isso incrível. Porque é exatamente essa a função, né? Ao invés de a gente ficar tentando se liberar de tudo que é ruim, de tudo que é negativo, de ficar nesse medo, de ficar buscando seres mais iluminados, os lugares mais gratiluz para receber essas informações, olha que sacada. É na hora que você tá na merda, é na hora que você tá no limbo, que você tá realmente em contato com coisas muito densas, e também na hora que você tá lá com o seu encosto, que você vai precisar tirar essa força e servir de exemplo para si e
Se porventura eles quiserem aí, que estão ali falando na sua cabeça, seguir o caminho, olha que maravilha, já vamos todo mundo junto, né? Então, esse ponto, ele é extremamente importante para a gente entender que o que precisa morrer, morre. O que precisa ir embora, vai embora. E aí vem a voz de Márcia Sensitiva, vai com Deus, meu chapa. Que é exatamente isso. Se a gente está no processo de solidificar e de incorporar aquilo que a gente precisa, para que vai ficar se agarrando, guardando segredo e ficar nessa trama toda lá da raposa, se tem coisa que precisa ir com Deus, meu chapa. Aí a gente vai para esse ponto da traição. O que eu sempre trago, e esse é o meu combinado de papo reto aqui com esse baralho. Traições, a taça servida pela mão que porta o anel de cobra primeiro. Onde é que você está se traindo nessa conversa toda? Você sabe aonde você se trai porque você vai ficar com aquela voz pipipi, popopó, aquela voz crítica dentro da sua cabeça, te cobrando porque você está se traindo. E a questão é, isso acontece com muito mais ênfase e força quando tem desejos que você não confessa nem para você mesma, para você mesmo. Tem coisas que você quer muito, mas você não assume que você quer, então você faz todo um malabarismo de raposa para provar que é o outro que está fazendo aquilo e que por causa do outro isso aqui não funciona. E trair a si mesmo pode não ter nada a ver com relacionamentos, com profissão, com o externo. Pode ser simplesmente aqueles momentos onde você está num excesso tão grande de preocupação material, numa preocupação racional com as coisas lineares, e que você do jeitinho que você é, do jeitinho que você gosta de vivenciar os seus dias, a sua vida, simplesmente foi pro esculacho, foi deixado de lado. Eu não quero saber dessa interferência aqui de mim. Eu preciso fazer um monte de coisa, eu não quero saber do que você precisa comer, do que você de quantas horas você precisa dormir. Você não se meta. E aí você assume o personagem, pronto para conquistar um burnout, para fazer uma grande traição com você mesmo. E esse excesso de racional e material também é uma forma de autotraição. Mesma coisa para o outro lado. Não preciso resolver nada, agora eu estou cuidando de mim. E aí fica lá afundada nas questões emocionais, fica lá no vitimismo, fica lá naquela manipulação toda, naquela coisa densa e gosmenta. E as coisas da matéria rolando, se acumulando, e você achando que é problema espiritual, que é coisa do outro mundo, que tem toda uma explicação e que você não se envolve com aquilo. São extremos, a autotraição ela sempre vai nos mostrar os nossos extremos. Então, qual é a atribuição que você vai fazer para entender essas traições? Que tipo de simbologia isso vai manifestar na sua semana para você entender, aqui eu me senti traída. Por quê? O que você não tinha assumido sobre isso? O que não estava dentro deste acordo? O que não foi conversado e precisou chegar a este ponto? O que fica se repetindo? Quais são os segredos? Recado bom para a segunda, né, Lili? Onde você prometeu e já descumpriu. E aqui, né, é a gente com a gente mesmo. Então, neste processo todo, vamos recapitular? Essas coisas estão se solidificando. Já foram acessadas lá atrás, agora estão se solidificando. A gente deixa este comportamento de raposa, para de lidar com as raposas, para deixar que a serpente, a cobra, abra esses caminhos. Isso exige cortar muitas coisas pela metade e principalmente agir com mais autossuficiência. E aí a gente faz esse processo realmente de ser exemplo para os encostos. Faz esse processo de deixar de se trair e de ser totalmente verdadeira
com os próprios desejos. Não quer dizer que você tenha que ceder a esses desejos, que você tem que fazer tudo que você deseja, mas que você precisa olhar e falar, pois é, na verdade eu tenho vontade de fazer isso aqui mesmo, mas não vou. Lembra que você está sendo exemplo para o seu encosto? Então, é claro que eu tô falando de uma forma aqui bem simbólica, como essa prosa toda. Vocês encaixam aí essa tarefa de simplesmente achar essas barreiras dentro de si ao longo desta semana que tem tudo para ser incrível. Graças pelas prosas aqui de quem acompanha online. Vai ficar gravado. Depois vocês têm as suas próprias reflexões, os dias que se seguem. Besitos e até semana que vem.